Tem sido um tempo muito agradável estar com vocês, sentir o calor humano, né, o carinho de vocês. E a gente observa, né, a gente vê assim como realmente o que o administrador aqui disse é bem verdade, né? Vocês são bem ordeiros, cuidam bem das coisas. Queridos, mantenham isso, é um excelente testemunho. Já trabalhamos com casa de retiro e sabemos que não é fácil. Que tem, lamentavelmente, irmãos que não entendem os princípios de reciprocidade, os princípios de preferir-vos em honra uns aos outros, né? E vocês estão de parabéns, parabéns, pastor Luiz. Que igreja amável, igreja que realmente se preocupa com o próximo. Em nossa caminhada eu gostaria de dar continuidade e olhar, nosso início de conversa é só um versículo em Gênesis 31. A gente vai lendo e não presta atenção em alguns versículos, e alguns deles às vezes expressam tanta coisa e podemos assim dizer, explica muita coisa que não está tão evidente. Mas lá no capítulo 31 do livro de Gênesis, eu estou em Êxodo, empolgado aqui, né? No livro de Gênesis, o capítulo 31, o verso 19, ele esclarece um pequeno detalhe que a gente às vezes deixa passar despercebido, mas não deveríamos. E está escrito assim: enquanto Labão saiu para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Enquanto Labão foi tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Eu mencionei hoje de manhã, volto a reforçar. Abraão foi um homem que deu início a algo novo. E os estudiosos dizem assim, o livro do Gênesis ele não tem esse nome à toa. Porque no livro do Gênesis está explicado, detalhado, a origem de todas as coisas. E não somente dos céus e da terra, mas também até dos problemas da humanidade. E também das soluções. E aqui nós vemos que Abraão é um iniciador de uma realidade nova, uma religião monoteísta. Abraão é um homem que, em seu tempo, percebeu a futilidade dos deuses. Ele percebeu que os deuses eram falsos, mentirosos, decepcionantes. Ele percebeu que os deuses eram, na verdade, invenções humanas, que não serviam para nada. E aí então Abraão assume um compromisso de ser servo do único e verdadeiro Deus. E nós temos que tirar o chapéu dele. Ele é um pioneiro nesse mundo de politeísmo. Abraão dá início a uma geração que passa a valorizar o culto ao único Deus verdadeiro. Isaac deu continuidade e Jacó nasceu num ambiente livre de idolatrias, de deuses. Então na casa do Abraão, na casa do Isaac, na tenda de Jacó não tinha deuses. Graças a Deus. Que maravilha, né? Eu nasci num lar, graças a Deus, já cristão. Minha mãe nasceu num lar católico, praticante, de ir à missa, de ter ídolos em casa, de passar aquelas romarias com as santas no vilarejo onde moravam os meus avós. Mas meu pai nunca foi um homem que se importou com religião. Mas quando ele tinha uma idade de 40 anos, um dos meus irmãos contraiu poliomielite e
precisou de atendimento. E um pastor que tinha uma igreja próxima à casa de meu pai socorreu meu irmão, levando-o para um hospital militar. Ele sobreviveu, graças a Deus, sem nenhuma sequela. E a partir deste incidente, este pastor evangelizou meu pai, minha mãe e também meus irmãos. E quando eu nasci em 1968, o meu lar já estava, graças a Deus, livre da idolatria, livre dos deuses, livre dos ídolos, livre das crendices, das práticas que de fato não são harmonizadas com as Escrituras. Então eu dou graças a Deus por nascer num ambiente assim. E Jacó nasceu num ambiente assim. Só que chegou um momento em que Jacó, por causa das muitas peripécias da vida, pelas armações que ele fez, ele ficou numa situação delicada em que seu irmão queria matá-lo. Quando a gente lê o relato da vida de Jacó, a gente precisa prestar atenção que Jacó viveu 40 anos na barra da saia da mãe, protegido, amparado. E quando ele comete aquele desatino de roubar a bênção de seu irmão, ele tem 40 anos e ele sai de casa, peregrino, vai para uma terra distante, a terra do seu tio, e lá ele passa 20 anos. E neste ínter, então, ele está lá trabalhando pelas filhas de Labão. 7 anos pela primeira, 7 anos pela segunda e 6 anos para conseguir o seu rebanho. 20 anos de trabalho. Chegou um dia, Jacó estava cansado de ser ludibriado. Que cansa, né? Jacó estava cansado de ter o seu salário mudado. Ele mesmo disse para Labão: você mudou o meu salário 10 vezes. Então você imagina, em 20 anos de trabalho, o seu salário foi mudado 10 vezes. E geralmente mudado para menor. Né? O Labão era um negociador que ele sempre saía ganhando. Deus é que interviu e acabou fazendo ele pagar os dividendos, os juros e as correções monetárias. Mas chegou uma hora que Jacó não aguentou mais. 20 anos trabalhando, feito um condenado, para um sogro, tio, ganancioso. E Jacó então reúne as esposas e ele resolveu então deixar Harã. Eu agora estou em Gênesis 31. Jacó olhou para o semblante de Labão e percebeu que o Labão já não estava mais simpático com ele. Sabe quando você passa pela pessoa e fala bom dia, pessoa, bom dia por quê? Aí você fala, puxa, alguma coisa não está bem, né? E aí então o Labão já estava percebendo que a intervenção de Deus estava favorecendo Jacó e prejudicando ele, evidentemente. O que na verdade Deus estava fazendo era equacionar as coisas, porque Deus é justo. Deus viu o trabalho do Jacó. Aí então Labão começou a olhar com olhos atravessados. Jacó chamou as suas esposas e falou assim: olha, o Labão está meio de cara comigo, eu não estou gostando, nós vamos embora. Só que nós vamos ter que esperar um momento em que estiver ocupado, porque eu temo que ele possa impedir nossa saída, ou mesmo ser violento conosco, ou tomar nossas posses. Então Jacó tomou essa preocupação. Aí então, quando chegou o momento de tosquear as ovelhas, ele deixou Labão tosqueando as ovelhas, foi lá, reuniu a esposa, os servos, os filhos, falou: é agora ou nunca. E saíram de Harã. Jacó, suas esposas, seus filhos, seus servos, ovelhas, camelos, jumentos, tudo que tinha. Saiu. E Jacó disse para suas esposas: quando eu fugi do meu irmão há 20 anos atrás, eu estava vindo para cá. Eu cheguei num lugar, este lugar chama-se Luz, e lá eu estava cansado da viagem, e eu coloquei uma pedra como meu travesseiro, e ali eu dormi. E eu sonhei que uma escada se abria e descia do céu,
em direção à terra naquele lugar, e os anjos subiam e desciam, e o Senhor apareceu a mim e disse: Jacó, eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus do teu pai Isaque. Eu vou te acompanhar por onde você for. Eu vou trazer você para este lugar e eu vou abençoar a sua vida como eu abençoei Abraão e como eu abençoei seu pai Isaque. E Jacó, quando acordou, disse: este lugar é a casa de Deus. E chamou aquele lugar El Betel, Deus na casa de Deus. E aí, como Jacó era um negociador, né? É impressionante você acompanhar o Jacó, né? Deus chegou para ele e falou: Jacó, eu vou te abençoar. Aí o Jacó, quando acorda: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, aquilo outro. Deus já tinha dito para ele que ia abençoar ele. Mas ele gosta de negociar. Se o Senhor me abençoar, me acompanhar e tudo der certo, quando eu estiver voltando, eu farei aqui um altar e trarei a ti o dízimo do que me deres. Deus já tinha dito para ele que ia abençoar ele. Por que ele está fazendo essa negociata com Deus? É típico dele. E Deus cumpriu a palavra. E aí então o anjo do Senhor aparece a Jacó. E o anjo disse assim: volte a Betel e cumpra a sua promessa. Você fez um voto a Deus. Deus cumpriu a parte dele. Agora está na hora de você pagar a sua parte. Aí então ele reuniu todos e saiu em direção a Betel. Vejam vocês. Jacó sai de Harã. Qual é o destino de Jacó? Betel. Jacó sai da casa da servidão. Jacó sai do lugar onde ele estava sendo explorado. Se não fosse a graça de Deus, ele sairia com as mãos abanando. E o destino de Jacó é Betel. Mas na hora que está ali aquela muvuca de arruma coisa daqui, coloca a mochila ali, põe as coisas aqui, as coisas de lá, esqueceu isso, desarma aquilo, pega a ovelha ali, traz outra para cá. Nessa hora da muvuca, Raquel deu uma escapadinha. Adivinha onde a Raquel foi? Lá no santuário da família, e pegou os deuses de seu pai. No manual bíblico tem umas figuras dos deuses antigos. Esses deuses aqui do Labão era uma espécie, era uma coisa assim, parecia uma coisa de argila, meio uma bolinha, com uma cabecinha esculpida assim, muito mal, um negócio ridículo, feio demais. E eram os deuses deles, os deuses dos babilônios. Eles eram assim umas bolinhas redondinhas, parecia aquelas bolinhas de neve, né? Com os negocinhos assim, e eram os deuses. É esse Deus que ela levou. Foi lá, catou, colocou na mochila dela e ó, maravilha, todo mundo aí, beleza, tranquilo, todo mundo pegou o que tinha que pegar, todo mundo. Raquel, tudo bem? Tudo bem. Lia, tudo bem? Tá, beleza, vambora, pé na estrada. E eles começaram a caminhar em direção a Betel. Passaram o Eufrates, seguiram então em direção à região chamada Gileade. Hoje é a região que nós conhecemos como a Transjordânia, aquele país chamado Jordânia, essa região que ele cruzou. Jacó então vai em direção a Betel. Só que ele para em Gileade. Ele dá uma paradinha em Gileade. Quando chega em Gileade, ele está lá acampado. Ele ouve uma notícia: Labão está vindo no seu encalce. Jacó amarelou. Eita, o sogrão ficou bravo. E ele não vinha sozinho, ele vinha com muitos homens com ele. E o Labão vinha pronto para fazer um estrago na família do Jacó, que era dele inclusive. Mas Deus apareceu a ele em sonho e falou: não mova um dedo para fazer nada com Jacó, porque eu protejo ele. Olha a bênção de Deus, né?
Aí o Labão, amansado já, porque Deus deu um chega para dar nele no caminho. Ô Jacó, como que é isso? Você sai de casa, não deixa nem beijar meus filhos. Imagina, eu queria despedir das minhas filhas queridas, amadas. Eu explorei ela, mas eu amo. E aí ele falou assim: tudo bem que você quisesse ir embora, bateu saudade da mamãe, né? O neném da mamãe. Aí então, você poderia ter me avisado, a gente fazia um churrasquinho, despedida, né? A gente trocava uns presentinhos de amigo secreto e assim por diante. Mas você foi embora, cara, de repente do nada. Agora tem uma coisa estranha que eu não estou entendendo. Por que você roubou os meus deuses? Aí o Jacó: hã? Deus o quê? Eu não estou sabendo de nada. Eu acho que ele não sabia. Acho. Nisso ele estava inocente. Aí então ele falou para o Labão: Labão, vasculha tudo aí. Na tenda que você achar, você pode matar o dono da tenda ou levar como escravo, é seu. Aí ele saiu, tenda desse, tenda daquele, tenda da Bila, tenda da Zilpa, tenda da tal, tenda da Raquel, nada. Chegou uma hora, o Labão falou: o Jacó, já está exagerando, né? E por que ele não achou? A Bíblia diz que a Raquel pegou os deuses e colocou na albarda de um jumento, de um camelo. Ela escondeu e sentou em cima. E aí quando o pai dela chegou lá para ver aquele camelo, ela falou assim: eu estou menstruada, pai, eu não posso levantar daqui. Aí o Labão: não, então, né, deixa para lá. Ela escondeu os deuses e usou de um artifício para que seu pai não encontrasse. Passado esse incidente, eles fizeram uma aliança e aí comeram um churrasquinho lá em Gileade. O Jacó se levantou para ir a Betel. Gênesis 32. Tendo deixado a região de Gileade, Jacó agora está querendo ir para Betel de fato. E ele prepara tudo agora, legal, vamos para Betel. De repente, mais uma noticiazinha. Sabe, queridos, o passado, quando não está resolvido, ele é presente. Falaremos sobre isso amanhã. De repente alguém chega para ele e falou assim: ô Jacó, tá vindo um cara aí, um tal de Esaú, ele não está nada feliz, e tem 400 homens com ele, e ele falou que é seu irmão. Aí o Jacó: é o cara que eu passei para trás há 20 anos. É o cara que eu roubei a bênção dele. E eu imagino que ele deve ter tido um desarranjo estomacal daqueles desidratantes, né? Aí ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos arrumar aqui um esquema aqui, separar umas ovelhas, a gente manda para ele, ver se ele se agrada e tal. Montou todo um esquema, passou o pessoal, ficou esperando o pior. Quem sabe, talvez. Mas aí quando ele foi atravessar um val chamado Jaboque, Deus estava lá. E aí então, neste momento, Deus se interpôs entre ele e o seu destino. E o anjo desembainhou sua espada e falou para o Jacó assim: esse rio você não passa, inteiro não. A Jacó era pirracento, falou: não, eu passo sim. Então vem. Você imagina que é lutar a noite toda? Eu acho que o negócio deve ter sido ferrinho, né? Você vai lá ver aqueles lutadores, o cara luta 5 minutos, está se matando já, está cansado. O Jacó ficou a noite toda, o anjo, impedindo ele de passar. E ele lutando, insistindo e batalhando. Até que chegou uma hora em que ele já estava exausto, o anjo feriu a juntura da sua coxa. E aí o anjo disse para ele assim: qual é o teu nome? Ele falou: meu nome é usurpador. O meu nome é uma pessoa que aprendeu a viver pelo seu próprio entendimento.
O meu nome é uma pessoa que quis viver a vida sem depender de Deus. O meu nome é dou jeitinho para tudo, não preciso de Deus na minha vida. E aí o anjo disse, a partir de agora você vai mancar o resto da sua vida, e cada mancada sua você vai ter que lembrar que você precisa de Deus. E o seu nome será Israel. Fechado isso. No dia seguinte, o irmão dele vem ao seu encontro. Deus abrandou o coração de Esaú. E quando Esaú viu ele, abriu os braços e falou, vem meu irmão, quero te abraçar, quero beijar, quero ver tua face. E ali houve uma reconciliação de irmãos, 20 anos depois do incidente, daquela trapaça de Jacó. Graças a Deus. Passado esse sufoco, Jacó falou, agora gente é Betel. Betesda, a gente conseguiu resolver a parada do sogro. Aqui no Val do Jaboque eu consegui resolver a parada do irmão ofendido. Agora, Betel. E estão caminhando em direção a Betel, só que tinha uma cidadezinha no caminho. Aquela poesia que diz que havia na cidade no caminho, havia no caminho uma cidade. E essa cidade chamava-se Siquém. Os siquemitas moravam ali. E Jacó, então, quando foi chegando daquela cidade, desacelerou. Já estou no capítulo 34, tá? Desacelerou a marcha e se acomodou. Ah, aqui tá legal, aqui tá muito bom, a gente vai ficando e tal. Os dias foram passando, os siquemitas olharam aquele bando de peregrinos, falaram, esse pessoal é legal, esse pessoal é simpático. Começaram a negociar entre eles, né? Começaram a ter um intercâmbio, não somente comercial, cultural, linguístico. E aí, de repente, então, quando as coisas pareciam, tá tudo tranquilo, Jacó está esquecendo o compromisso dele em Betel. A Diná vai passear no shopping, como eu falei para vocês hoje de manhã. E ela foi passear lá em Siquém. E Siquém, o filho de Amor, o príncipe da cidade, viu Diná, se apaixonou por ela, seduziu ela, deitou-se com ela e fez o que não devia. Aí a Diná volta para casa, frustrada, chateada, decepcionada com a experiência sexual ruim que ela teve. E ela conta para o pai. O Jacó, ele nos dá a entender uma coisa triste aqui neste momento da história. O Jacó não fez nada. Como pai, ele deveria ter tomado alguma providência. Ele poderia sim ir lá e literalmente vindicar a honra de sua filha. Dizer mesmo para o rei de Siquém, não se faz isso. Exigir que o rei de Siquém tomasse alguma providência em relação ao seu filho. Bom, o que o Jacó fez? Não falou nada. E a Bíblia diz que ele esperou os filhos voltarem do trabalho. O Jacó delegou uma decisão que ele tinha que tomar. Prestem atenção nisso. Ah, eu vou ser democrático, vou ver qual é a opinião do Rubem, do Simeão. A opinião do Simeão é mata todo mundo, gente. Simeão, ele tem a ideia de estuprador bom é estuprador morto. Essa era a ideia dele. Aí então ele chega lá e fala para os irmãos, para os filhos, né? Olha, o camarada lá abusou da Diná. Aí o Simeão, sangue nos olhos, né? Vamos matar esses miseráveis. E aí então eles falaram assim, pai, faz o seguinte. Fala para esse pessoal aí que a gente pode fazer um acordo com eles, um acordo comercial. Se eles querem negociar com a gente, que a gente case com as filhas deles, eles casem com nossas filhas, com as filhas dos nossos servos também, vamos fazer assim, a gente é circuncidado,
Eles não. Então fala para eles se circuncidarem. É simples. Pega lá o órgão sexual reprodutor masculino e faz-se um corte. Num bebê cicatriza rapidamente. Num homem adulto leva 3 dias e é doído. Naquela época se fazia com uma faca de pedra. Pedra bem afiadinha. Se erra, já era. Aí então os homens de Siquém falaram: ótimo, legal, tudo bem, beleza, vamos fazer isso. Fizeram a circuncisão. Só que era uma armação, gente. O Simeão tinha um plano na cabeça. Eles fazem a circuncisão deles. Vai doer, eles vão estar meio febril, primeiro, segundo dia. No terceiro dia eles vão estar meio molinho. A gente vai lá e mata eles. Foi o que fizeram. Simeão aliciou seus irmãos. Parece-me que pelo relato o único que não vai é José. Benjamim não tinha nascido ainda nessa ocasião. Então só José não foi. Provavelmente todos os demais foram nessa empreitada. E mataram pelo menos 40 homens. Mataram, passaram ao fio da espada. Covardemente, homens que estavam tentando se recuperar literalmente de uma cirurgia. E aí quando Jacó descobriu, a coisa estava feita. Imagina a notícia, né? Alguém chega lá, sempre tem alguém que entrega, né? Ô Jacó, você sabia que o Simeão levou uns homens lá e matou uns 40 lá em Siquém? Não sobrou nenhum homem de Siquém. Hã? Jacó, como assim? É? Aí Jacó ficou com medo. Porque havia outras tribos, outras cidades ao redor. E essas cidades tinham aliança com Siquém. E Jacó disse: quando eles souberem, virão e nos matarão. Vamos fugir daqui. E nessa hora ele se lembrou de Deus. Ele falou: Deus, protege-nos em nossa caminhada até Betel. Aí ele acordou. Qual era o destino dele? Betel. Não era Siquém. Por que Jacó parou em Siquém? Aí então ele resolveu seguir para Betel. No capítulo 35, nós temos Jacó, agora sim, indo para Betel. Eu vou ler o texto porque é importante. Disse Deus a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Então Jacó reuniu e disse aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupas. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me enviou no dia da minha no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé de uma grande árvore próximo a Siquém. Quando ele partiu, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então Jacó e todos que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Neste lugar construiu um altar e lhe deu o nome El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Jacó percebeu que ele não poderia ir a Betel sem fazer uma limpeza em toda a sua casa. Tudo o que aconteceu a Jacó, desde Harã até este momento em que ele resolve deixar os deuses, foi consequência dos deuses de Raquel. Jacó, por um descuido,
acabou permitindo que em sua vida, em sua família, nas tendas da sua família, entrassem deuses estranhos. E foi a presença desses deuses a causa de todas as desgraças que sucederam a Jacó e sua família desde o momento em que deixaram Harã. E não fosse a misericórdia e a graça de Deus, Labão teria matado, Esaú teria matado ele, os siquemitas teriam matado eles. E se ele não tivesse parado em Siquém, talvez nunca sua filha tivesse sido abusada sexualmente. Talvez nunca seus filhos tivessem que matar ou tivessem matado 40 homens. Foi a presença dos deuses estranhos que levaram Jacó a experimentar tudo o que experimentou nesta caminhada. Agora eu paro para pensar. Jacó sabia disso? Vamos dizer que não. Como que de repente ele resolve sair de Siquém e agora ele reúne o pessoal e fala, jogam fora os deuses estranhos. Então ele sabia que tinha deuses estranhos. E se sabia, por que não jogou antes? Por que deixou entrar? Como é que os deuses entraram? Da Raquel a gente sabe. Mas tinha mais. Não era só os da Raquel. Tinha mais gente com deuses. Não sei se os filhos dele, talvez os empregados dele. Mas havia muitos deuses. Como é que esses deuses entraram? Por que Jacó ficou vacilante em relação a essa vigia que ele deveria ter, essa vigilância em relação a essas questões? Os deuses são muito sutis. Quando a gente vê, já entrou. E depois que entrou, eles dificilmente saem. Uma vez eu e Hermes o pastor Hermes fomos fazer uma visita lá em Pompeia. As nossas visitas eram hilárias às vezes, sabe? Uma senhora disse que estava vendo vulto na casa dela. Típico. E aí fomos lá visitar essa senhora e seu marido. Ela estava meio perturbada e era parente de alguém da igreja. Lá foi eu e o Hermes, os expulsadores de demônio. E nós chegamos lá e a mulher estava visivelmente perturbada, dizendo que já tinha passado algumas noites sem dormir, porque, segundo ela, vultos andavam por lá e tal. E o marido estava preocupado. Nós chegamos lá e fomos conversando. E eu pedi, Deus, dá-me discernimento do que está acontecendo, porque percebo que as coisas não estão normais por aqui. Começamos a conversar com aquelas pessoas e tal, e aí eu olhei para o casal e falei assim, acaso vocês já frequentaram algum centro espírita, algum centro de umbanda, alguma coisa assim? Aí o marido olhou para a esposa, A esposa ficou meio assim, Tinha um centro de umbanda aqui, no bairro aqui embaixo, e aí a gente estava tendo um problema de relacionamento em casa, eu e ele, E aí eu fui lá algumas vezes. Ah, tá. Eu falei, nessa sua ida para lá, você trouxe alguma coisa de lá para cá? Ela trouxe sim. O marido falou, o marido entregou, Trouxe sim. Eu falei, e tá ainda nessa casa? Tá, pastor, tá lá no quarto. Eu falei, então traz lá. Gente, era um monte de coisa. A mulher trouxe um monte de coisa. Veio a mulher e o marido. Quando a mulher chegou na sala, aquele monte de coisa, ela começou a ficar meio assim. Eu falei, segura Hermes que o bicho vai pegar. Aí então a mulher ficou meio balançada e tal, ficou meio perturbada. A gente orou por ela, expulsamos qualquer possibilidade. Não chegou a haver uma manifestação, assim, nada, nervosa. Ela ficou meio molengona. Oramos por ela, e ela deu uma melhorada e tal. Eu falei, e agora? Vamos fazer o seguinte. É tudo que tem.
É tudo sim. Falei, olha lá, hein? Tem mais, não tem não? Não, é isso mesmo. Pegamos aquele cesto de coisas, levamos para a churrasqueira da casa e tocamos fogo. E tem um negócio que não pega fogo, viu, gente? Aquilo parece que não pega fogo. Aquilo já é infernal que não pega fogo. A gente colocou fogo e tinha que jogar coisa e álcool para até consumir. Enquanto estava consumindo aquilo, nós oramos com o casal e falamos assim: agora vocês vão fazer uma oração de renúncia. Vocês vão renunciar todo e qualquer vínculo com essas coisas que vocês trouxeram lá do centro de Umbanda que está perturbando a sua casa. Essas coisas entram sutilmente. E para tirar é uma dificuldade imensa, porque se estabelece. Mas eu estou falando isso de coisas de Umbanda, que tem muitas casas que tem isso, nós sabemos disso. Um missionário foi trabalhar na África com os nativos africanos, e aí então eles estavam lá evangelizando, e um belo dia o filho do missionário que estava nos Estados Unidos foi visitar os pais. E aí então ele chegou lá, botou um rockão pesadão, pá, né, daquelas bandas bem endemoniadas, tá lá tocando e tal. De repente o líder da tribo reuniu outros e chamou o missionário e falou assim: a gente não está entendendo, porque quando vocês chegaram, vocês falaram para a gente abandonar os nossos deuses. Agora o seu filho está tocando as músicas dos deuses que nós tínhamos antes aqui neste lugar. O missionário: 1000 perdões, vou falar com meu filho. Vamos jogar fora todo aquele repertório lá. Invocação do demônio no rock. Os tribais disseram: nós invocamos do mesmo jeito. A maneira que os roqueiros invocavam os espíritos malignos naquelas canções, os nativos disseram: nós fazíamos isso antes de conhecer o Senhor nosso Deus. Um dia, pastor Antônio Vargas, ele estava dirigindo no carro dele, que ele compartilhava com o filho. E aí então ele viu uns CDs ali e tal, e não sabia que natureza é aquela, colocou, né, no toca-CD lá do carro, e começou a música a tocar, e ele viu aquilo, tá, beleza. Ele falou que de repente ele sentiu o ambiente dentro do carro se tornar pesado. E ele falou para mim assim: olha, eu tô novo para essas coisas, mas eu senti o banco do passageiro afundando. Sabe assim, parece que alguém sentou do lado. Ele enfiou o dedo assim, tirou para fora e falou: o sangue de Jesus tem poder. Para fora. Miserável, você não fica aqui não. Tomou uma atitude, chegou pro filho e falou: filho, o que é isso aqui? Ah, é umas músicas aí que eu curto. Falou: filho, isso aqui é invocação ao diabo. E esse filho dele deu trabalho. Mas eles continuaram orando. Vargas e Leni orando por seus filhos. Eu falo isso porque ele também conta esse testemunho. E um dia ele estava em Santa Catarina, depois do filho dele ter dado algumas cabeçadas na vida. O filho ligou e disse: pai, eu posso ir para casa? Aí ele falou: filho, você sabe onde o pai deixa a chave. É só ir lá, pegar a chave e a casa é sua. Fique o tempo que você quiser. O filho ficou 3 dias em casa orando, falando com Deus. Ele quebrou todos os CDs de Renato Russo. Já ouviu Renato Russo, gente? Um dia eu acordei 3 da manhã, eu morava em frente a Jacto. Tinha um caminhoneiro ouvindo Renato Russo 3 da manhã. Eu falei: meu Deus, ele vai se matar. É depressivo. É opressivo. Tem parece que um clamor por se joga do alto do edifício ali. Se você perceber, você vai entender essas coisas. As coisas estão ali. Ele quebrou tudo isso. E quando o pai voltou, ele disse: pai, eu não somente vou seguir a Jesus, eu também quero ser pastor. E hoje ele é pastor numa igreja batista lá na cidade de São Francisco do Sul. Pastor
Agora me fugiu até o nome dele. André. Pastor André Vargas. Ele teve um encontro com Deus depois que ele resolveu quebrar todos os deuses que ele mesmo introduziu na casa dele. Porque você pensa, não, nunca coloquei uma Iemanjá dentro de casa. Eu nunca coloquei um Zé Pilintra, um tranca-rua, sei lá eu. Eu nunca coloquei aqueles negocinhos que se compra lá nas lojas de Nova Era, com aqueles negócios que seguram os espíritos, não sei o que lá. Eu nunca comprei uma mandala, não comprei nada disso. Mas, queridos, não é necessariamente essas coisas que se constituem, às vezes, deuses que entram no lar dos crentes e acabam se tornando ali um problema, que acaba se tornando um atraso de vida. Às vezes é o computador que o seu filho tem, que a sua filha tem, às vezes, que está lá, que você não sabe o que eles estão fazendo. E às vezes seu filho já está viciado em pornografia. É um deus, o deus da pornografia, da sensualidade, na sua casa. E você não sabe. Há tantas formas dessas coisas opressivas entrar dentro da nossa casa. De tempo em tempo a gente tem que fazer uma varredura em casa. Literalmente perguntar: o que é isso aqui? Gaguejou, você já desconfia. O que é isso aqui, filho? Umas coisas piratas aí que eu arrumei dos meus amigos. Barba roxa aqui em casa, filho. Não dá, né? Joga fora. Mas custou dinheiro. Joga fora. São deuses estranhos que atrapalham, que não cooperam, que não ajudam. Uma vez eu fui numa loja lá, acho que o Marcelo sabe, uma loja numa esquina lá, né? E aí estava lá uma placa da Sky. Eu falei: você instala antena da Sky? Ele falou: eu já instalei. Eu falei: mas não instala mais. Ele falou: eu instalo, só que eu instalo umas piratas. Eu falei: legal. Interessante, né? Às vezes o crente está lá, né? Muito tal, mas a Sky dele é pirata, né? E falando que as pessoas são corruptas. Estranho, né? Coisas mal adquiridas, coisas que realmente não deveriam estar na sua casa. O que está fazendo lá? Joga fora, extermina aquilo, põe no lixo, renuncia em nome de Jesus. Às vezes a gente não tem um Deus, um altar, uma estátua, mas a gente tem, às vezes, determinadas coisas que a gente gosta, que a gente acha legal, que a gente acha bom, e fica deixando, às vezes até para dizer assim: era da minha avó e tal, e às vezes você sabe que a sua avó frequentava lá uma coisa estranha. Joga fora! Estou falando de coisas concretas. Mas há coisas também que têm a ver, às vezes, com comportamento, maneiras de agir, maneiras de fazer as coisas, que às vezes a gente herda e traz para casa e começa a cultivar e achar que é certo, aquilo é danoso. Quanta coisa a gente traz para casa e é danoso para nós, é danoso para a família. Estava conversando com um casal. A televisão aberta tem os horários lá da exibição, segundo a idade das pessoas que assistem aquelas coisas. Então até, digamos, 9 horas, a idade é 12 anos, mais ou menos. Mas esses serviços de televisão como Netflix e outras por assinatura, não tem essas restrições. Então, às vezes, à tarde, seu filho consegue assistir um filme proibido para criança, para a pessoa de menos de 18 anos. E está ali assistindo, sem censura nenhuma, sem que você sente e fale: filho, acho que não convém, né? Não dá para você assistir assim uma coisa mais light, uma coisa menos sensual?
Uma moça perguntou para mim assim: pastor, assistir filme de terror, o senhor acha que é certo? Falei: querida, primeiramente eu acho que é inconveniente, pela seguinte razão: algumas coisas que ali acontecem num filme de terror não é encenado não, queridos, aquilo ali é verdadeiro. Algumas daquelas invocações que acontecem nos filmes são reais. Reais no sentido, as palavras que estão sendo usadas, o rito que está sendo feito é aquele mesmo. Eu vi um comentário sobre esse novo que saiu, a Sabrina. Tem um ritual de sangue lá que segue exatamente as orientações de um livro druida. Quer dizer, é bruxaria da pesada. E aí está lá seu filho: ai, que legal, vou até repetir essa fala aqui. Cuidado, queridos, prestem atenção. Às vezes acontecem coisas inexplicáveis na família. Um problema, um desastre, uma desgraça que a gente não sabe por quê. E aí nós perguntamos: como que isso aconteceu? Os deuses foram entrando. Às vezes os deuses assumem forma de atitudes, como por exemplo o orgulho. A gente vai deixando o orgulho entrando em casa, e daí começamos a ficar soberbos, a começarmos a desprezar as outras pessoas. Às vezes o racismo entra dentro de casa. E começamos a contar piadinhas depreciadoras dessa etnia ou daquela outra. E aí nossos filhos começam a assimilar isso, e eles também se tornam adoradores desses deuses xenófobos. E aí a diretora liga para você e fala: dá para você vir aqui na escola? Fala: o que foi? Ah, seu filho bateu no amiguinho dele porque o amiguinho dele é negro. Ah, é. Acho que foi por causa daquela piadinha que eu fiz no almoço ontem. Foi sim. Porque o seu filho começou a achar que o negro é inferior a ele e resolveu bater no menino porque o menino tem uma cor diferente. Deuses que vão entrando dentro da nossa casa. Precisamos estar atentos, queridos. Nós precisamos ter uma certa sutileza, como a de C.S. Lewis. Ele escreveu um livro chamado Cartas do Inferno. E ele disse: esse é um exercício difícil de fazer, mas necessário. Pense como o inimigo pensa. O que o inimigo faria para destruir a sua família? Ele iria introduzir na sua casa sutilmente determinadas coisas que iriam corroer as estruturas da sua casa, questionar seus valores, questionar sua crença por meio de coisas que são lançadas por diversos meios. A mídia é uma poderosa arma, tanto na mão do bem como na mão do mal. Nossos filhos estão sendo bombardeados o tempo todo. Você não consegue assistir um seriado, um filme que não tem uma tendência para o homossexualismo. Enfia o homossexualismo em tudo, até em desenho animado. E aí nós vamos relaxando a guarda, quando de repente a gente fala assim: puxa, por que meus filhos não querem ir à igreja? Porque eu também estou meio desanimado de ir na igreja. Os deuses já estão deitando e rolando na sua casa. Mas aí você resolve tomar uma atitude. Vai comigo em 1 Samuel capítulo 7. "300 anos. "300 anos se passaram desde a morte de Josué, aquele que disse: se vocês quiserem servir os deuses de seus pais que serviram os deuses da além do Eufrates, sirvam. Se vocês quiserem servir os deuses das nações que estão ao redor de vocês, sirvam. Eu quero que vocês saibam uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor." 300 anos depois da morte deste homem. O livro dos Juízes tem 21 capítulos. Ele conta a história de 300 anos.
Você faz ideia do que seja 300 anos? 300 anos depois, os filhos de Israel estavam angustiados, exauridos, cansados de serem explorados. Eles eram escravizados, Deus levantava os juízes, eram libertados, voltavam para a idolatria, eram escravizados. Esse ir e vir contínuo estava deixando a nação exaurida. Deus levantou Samuel. E aí então a nação estava arrependida. 1 Samuel capítulo 7, verso 2 diz: a arca do Senhor permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. 300 anos depois, um descendente de Jacó chama a nação e diz assim: vocês precisam tomar uma definição. Se vocês querem servir a Deus, vocês têm que lançar fora todos os deuses. Não há como servir a Deus com deuses. Deus não aceita os deuses. Deus não aceita concorrência. Ou é ele ou nada. Não é ele, mas esse, aquele outro. O ele, aquele outro não existe. Porque os deuses, eles aceitam. Quanto mais você tiver, melhor na concepção da idolatria. Mas o nosso Deus, o Deus verdadeiro, diz: ele e nenhum mais. E às vezes, como família, se nós queremos renovar nosso compromisso com Deus, se nós queremos seguir a Deus de verdade e para valer, nós precisamos ser honestos e reconhecer que muitas vezes nós permitimos que deuses se estabeleçam em nossos lares. Às vezes, sutilmente, eles entram. E se a gente não tomar uma providência de expurgá-los, eles não vão sair sozinhos. Eles têm perna, mas não andam. Você tem que pegar eles e jogar fora. E colocar lá para o lado de fora. Para que você possa servir a um único e verdadeiro Deus. A leitura continua. Assim os israelitas se livraram dos Baalins, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente a Deus. E Deus pelejou por Israel. E quando Israel venceu os filisteus, o Samuel construiu um altar naquele lugar e chamou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, queridos, às vezes nós passamos por momentos difíceis, de lutas, de provações, e nós às vezes oramos a Deus e pedimos, imploramos, e às vezes nada acontece porque na verdade Deus está esperando de nós mais do que oração. Ele está esperando de nós atitude. Atitude é o seguinte: para tudo vamos vasculhar, vamos ver. Você tem um ídolo? Joga fora, filho. Você tem um ídolo, minha filha? Joga fora. Esposa, você tem algum ídolo? Joga fora. Eu tenho algum ídolo? Eu tenho que jogar fora. Às vezes são coisas a que nós nos apegamos demais. E essas coisas impedem que nós sirvamos unicamente a Deus. E impedem que a bênção de Deus venha ao nosso lar. Precisamos ser taxativos em relação a essas coisas. Não podemos ir a Betel enquanto os deuses de Raquel estiverem entre nós. Agora eu quero que você curve sua fronte. Gostaria que você pensasse muito no que foi falado nesta noite. De tempo em tempo, Israel precisava fazer esse concerto com Deus. O exílio em Babilônia curou eles da idolatria. Foi necessário 40 anos para expelir os deuses do meio deles. 70 anos, desculpa. Quais são os deuses que nós estamos permitindo entrar em nossas casas?
Temos sido criteriosos? Nós sabemos o que entra na nossa casa? Você sabe o que os seus filhos estão vendo, o que eles estão fazendo? Será que eles não estão lá sutilmente cultuando os deuses? Será que você, homem, também não está cultuando deuses? Quantos homens às vezes deixa a mulher dormindo e vai assistir pornografia nas madrugadas? E não entende porque as coisas estão acontecendo em sua casa. É necessário abandonar essas coisas, se arrepender, pedir perdão e dizer: Deus, eu não quero isso. Eu não quero os deuses de Raquel. Lança fora os deuses e sirvam somente ao Deus verdadeiro. E o Senhor pelejará por nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A escolha é de cada um de nós. Eu sei que você não pode crer pelo seu filho, mas você pode ajudar o seu filho a se livrar dos impedimentos para que ele creia. Você pode orar para que Deus o ajude a se livrar dos deuses. E você pode dar o exemplo, livrando-se você dos seus deuses. Pai, eu sei que hoje as coisas são tão sutis e variadas. Eu sei que poderíamos levar a noite toda falando sobre tantas variedades de deuses que a sociedade moderna cria. Deus, às vezes nós vacilamos, esquecemos do que o apóstolo João diz: guardai-vos da idolatria. E às vezes nós nos tornamos idólatras e deixamos deuses entrar na nossa realidade. E às vezes fazemos vista grossa como Jacó. Mas chegou um dia em que Jacó percebeu que ele precisava romper com os deuses. Deus, se esse dia chegou para mim, se chegou para cada um de nós, Espírito Santo, mostra para nós quais são os nossos deuses, aqueles que estamos guardando num altar secreto, aqueles que nós estamos deixando ficar, porque achamos às vezes inofensivos, quando na verdade não são inofensivos. Às vezes predileções, às vezes coisinhas que a gente gosta e ama tanto e não quer abrir mão. Mas dá, Senhor, agora a conhecer a cada um de nós pelo Teu Espírito Santo quais são os deuses que devemos abandonar. Às vezes até a nossa carreira pessoal, às vezes até mesmo, Senhor, planos e projetos mirabolantes que inventamos e que não tem nada a ver com a Tua vontade. E nós endeusamos essas coisas e ficamos cheios disso e deixamos de se servir e prestar atenção em nossos filhos, andar com eles, abençoá-los. Ó Deus, é uma decisão importante, eu sei que é essencial, por isso, Senhor, eu insisto, Espírito Santo, revela a nós quais são os nossos deuses e livra-nos. Queremos tomar uma decisão como igreja de abandonar os deuses, de abrir um buraco no chão e jogá-los lá, enterrá-los e esquecê-los para sempre, colocá-los no fogo se necessário for, abrir mão, pedir perdão. Só assim seremos livres para Te servir sem impedimento algum. Mostra o que está travando, que está impedindo que eu e a minha casa sirva ao Senhor, para que eu também tome providências, para que eu seja firme, como foi Jacó, como foi Samuel. Livra-nos, Deus de Raquel, livra-nos dos nossos deuses, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra a quem de direito.